Galera, olha só. Tem umas paradas assim muito extraordinárias que acontecem na nossa vida. Tu tá ligado? Tem umas paradas assim bem diferentes assim que acontecem na nossa vida, né? Extraordinárias. Uma vez, eu vi o cara que era o craque do meu time marcando um gol no Maracanã. Foi a única vez que eu fui ao Maracanã também. Tô tirando onda não, beleza, galera? Eu sou de São Gonçalo, tranquilo? Então eu não tô aqui tirando onda não. Mas, cara, eu vi o craque do meu time, que era um cara chamado Romário. Já ouviu falar nesse cara? Marcando um gol numa final, assim, de um campeonato internacional no Maracanã. Foi uma parada muito legal. Assim, hoje eu não ligo muito para futebol, não. Mas nessa época que eu curtia, achei o máximo. Uma vez eu vi um guitarrista que eu curtia. Cara, aconteceu o seguinte, eu fui a uma loja de música, lá no Rio, sem saber que esse cara ia estar lá. Aí quando eu cheguei lá na loja, tinha um cara que é o guitarrista que eu curto, estava lá na loja. E aí o cara puxou uma guitarra lá, começou a tocar, o cara assim, a 1 metro de mim, assim, na loja de música, tocando guitarra para eu ver ali. Cara, foi maneiro demais. Um cara chamado Herbert Viana, que é um cara que é de uma banda chamada Paralamas do Sucesso. Isso não é do tempo... Ninguém sabe de quem eu estou falando, sabe? Herbert Viana, Paralamas. O cara puxou a guitarra, começou a tocar assim, caramba, o cara tá pertinho aqui tocando. Foi uma parada maneira. Sabe outra parada assim, extraordinária que eu já vivi? Tô tentando, trazer à memória paradas extraordinárias. Você já viveu alguma parada extraordinária assim? Uma vez, eu voei poucas vezes de avião assim, mas uma vez eu sobrevoei a floresta amazônica. Cara, é um negócio sensacional assim, cara. É coisa de... Não é de outro planeta, porque é do nosso planeta, né? Mas é coisa maravilhosa, assim. Floresta amazônica, cara, eu vi de cima, assim, aquela imensidão verde, assim. Você vê só os rios, assim, cortando, né? Cara, coisa linda demais. Que coisa maravilhosa. Só oportunidade maneira que eu tive. A Bíblia fala de umas paradas que são muito mais extraordinárias do que essas que eu mencionei aí para vocês. Já vi meus filhos nascendo também, foi top, né? Meus filhinhos... Já vi muita coisa maneira. Eu vi a menina mais... Toda hora eu falo. Esse exemplo, vocês vão me perdoar. A menina mais bonita da escola, vestida de noiva, dizendo sim para mim no altar. Eu vi isso, beleza? Eu me casei com a menina mais bonita da escola. Amava aquela menina, orava. Deus, poxa, deixa ela olhar para mim só um pouquinho. Deu tudo certo, galera. Você está orando aí? Está recebendo a bênção agora? Tá? Cara, deu tudo certo. A gente vai ver uma parada muito mais extraordinária do que isso, que é um avivamento. A gente viveu o Upcamp também, foi maneiro demais, não foi extraordinário? Foi legal pra caramba? Foi top demais. E a gente vai ver um avivamento aqui, Atos capítulo 19, está com a Bíblia aí, na mão? Eu vou ler do verso 11 em diante. Pode ser? Atos 19, verso 11. Paulo está num lugar, e aí começa a acontecer umas paradas assim, muito diferentes nesse lugar, e a gente vai ler sobre isso agora. E a gente vai pegar umas lições ali, 7 coisas extraordinárias que acontecem em um avivamento. Então o que está rolando aqui? Um avivamento. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, vários avivamentos acontecem nesse livro. A gente vai ler sobre um agora. Atos 19, 11 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoninhado, viu quando eu falo que é endemoninhado? Então o endemoninhado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos.
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Seria 50.000 moedas de prata, beleza? 50.000 moedas de pratas. Aí, continua o texto. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Amém. Galera, o que está rolando aqui? Paulo está fazendo umas viagens missionárias, e Paulo está indo nos lugares pregar o Evangelho. Em alguns lugares acontece assim umas coisas muito ruins, teoricamente para Paulo. Ele é espancado, ele é apedrejado, e parece que as coisas não estão dando certo. Mas tem lugar que parece que está tudo dando certo, e um desses lugares é justamente Éfeso. Ele vai pregar nesse lugar, e a gente tem a carta aos Efésios depois, que é a carta a essa igreja que ele viveu, e pregou o Evangelho e viveu um avivamento logo no início da pregação. Se você lesse o início do capítulo 19, você ia reparar que Paulo ficou 2 anos naquele lugar pregando e aconteceu isso tudo. Você se ligou nas paradas extraordinárias que aconteceram? As pessoas eram curadas pelo paninho de Paulo, Paulo secava o suor, o pessoal pegava o paninho de Paulo e o pessoal era curado. Espírito maligno saía da pessoa, apareceram demônios lá direto. Tinha uma galera que queria expulsar demônio em nome de Jesus, quem Paulo pregava. E aí o demônio falou para os caras assim, 7 caras. O demônio falou para os caras assim, Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem são? O demônio deu uma coça nos caras, bateu nos caras, arrancou a roupa dos caras, humilhou os caras. A galera começou a confessar pecados publicamente. Cara, que movimento maravilhoso. 7 coisas extraordinárias que a gente pode marcar nesse texto que fazem parte de um avivamento. Primeira delas aí, para você ficar ligado. Primeiro, os demônios voltam a aparecer quando rola um avivamento. Cara, quando o avivamento acontece, o demônio aparece. Enquanto o avivamento não está rolando, o único demônio que aparece é aquele que dá entrevista na televisão, beleza? Que o cara chega lá, como é que sou não? Demônio, não sei o quê. De onde é que você veio? Da entrevista, esse demônio aí que não existe. Que faz parte da picaretagem da televisão. Mas o demônio de verdade mesmo aparece durante um avivamento. Começa a brotar da terra pessoas endemoniadas. Você lembra do Evangelho de Marcos? Se você leu o Evangelho de Marcos, por onde Jesus passava, endemoniados apareciam. E os endemoniados falavam até assim, esse é o Jesus que está anunciando o Evangelho. Parecia que estava a favor do Evangelho e tudo. Para quê? Gerar confusão, causar confusão. Tá ligado? Não se distrai não. Fica ligado. Cara, Satanás quer que você se distraia agora, que você fique pensando no nada. Não é isso que você vai fazer. Beleza? Na Europa, depois que o Evangelho começou a se enfraquecer, tu tá ligado que a Europa é chamada de pós-cristã agora? Tipo assim, o cristianismo passou. Tem uns caras na Europa que estão voltando a essas religiões aí do passado europeu, de magia, religião pagã, sei que, paganismo. Isso aí tá de volta na Europa, tá firme lá. Na Europa, quando o Evangelho começou a se enfraquecer, sabe o que começou a acontecer também? Parou a manifestação demoníaca, acabou. A igreja está fraca, o demônio não aparece. Quando a igreja está forte, avivada, o demônio brota também. Por quê? Porque ele quer atrapalhar a obra do Espírito Santo. E aí os caras que eram teólogos na Europa, eles chegaram a uma conclusão, eles pensaram assim, esse negócio de demônio acabou, que a gente não vê ninguém mais endemoniado, Então esse negócio passou, esse tempo passou, agora não existe mais isso não. Aí criaram uma opção de explicação, uma opção de teoria tal, para isso acontecer. Só que aí uma galera foi pregar em outros países, América do Sul,
né, Oceania, África, né, Brasil, etc. E aí o demônio começou a brotar de novo. Por quê? Porque onde a pregação do Evangelho, a pregação viva do Evangelho, o demônio aparece. Na África do Sul, cara, na época de um avivamento, 1966, rolavam umas manifestações demoníacas assim, que as pessoas saíam do chão. Pode acreditar, pode não acreditar, o problema é seu. Eu acredito no relato dos caras que eram santos. Galera levitava, beleza? Levantava do chão. O que aconteceu com os evangelistas daquele tempo? Eles chegaram à seguinte conclusão: cara, se o demônio tem poder para tirar uma pessoa do chão, ele é poderoso dessa forma, e tem poder para fazer coisas assim, extraordinárias, imagine o tamanho do poder do Espírito Santo, que é aquele que vence o demônio e expulsa o demônio, muito maior. Então, aquele que é por nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Beleza, galera? É isso que diz a palavra de Deus. Segunda coisa extraordinária: a revelação e vergonha dos falsos crentes, verso 16. Olha só o que diz o verso 16 aqui, ó. Então o endemoninhado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando há um avivamento verdadeiro, algumas pessoas são envergonhadas também. Geralmente aquelas pessoas que se colocam na posição de totalmente santas, de liderança, aquelas que são totalmente mentirosas, mas que todo mundo acha que é santo de verdade e tal. Lembra de Ananias e Safira? Atos também, Novo Testamento. O que aconteceu? Ananias e Safira tentaram tirar uma onda de santos. A gente pegou aqui o dinheiro que a gente tem do nosso terreno que a gente vendeu, colocou aqui, fingiu que colocou tudo. Ninguém tinha obrigado eles a nada, eles não precisavam fazer aquele tipo de cena, mas quiseram fazer uma interpretação. Beleza, com o Espírito Santo não se brinca aí, eles morreram. Os falsos profetas e os falsos crentes são desmascarados nesse tempo. Terceira coisa extraordinária: os pecados são confessados, verso 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Sabe o que acontecia, galera? O pecado não era confessado assim, no discipulado, não era confessado no gabinete pastoral, não era confessado simplesmente um a um só ali, baixinho e tal, era publicamente, a galera ia a público e dizia assim: o meu problema é esse, eu fiz isso, e declarava isso publicamente. E isso aconteceu em vários avivamentos. No avivamento que rolou no Eton College, que eu comentei no domingo, nesse avivamento, cara, era uma faculdade cristã, universitários. Tem quantos anos os universitários? Um pouquinho mais que a idade de vocês. Quem está na universidade aqui? Levanta a mão. Aí, beleza, galera dessa idade aí, viu? Só coroa, né? Só velho, não é isso? Beleza. Então a galera da universidade fez uma reunião de oração lá, e aí na reunião de oração começaram a confessar pecados. Sabe o que foi muito doido desse dia? Que além de os alunos confessarem os pecados, os professores confessaram pecados diante de todo mundo. Os professores de uma universidade cristã, que eram o quê? Pastores. Beleza? Os pastores, eles começaram a falar: cara, acontece isso na minha vida, eu sou mal em tal sentido, poxa, eu quero pedir perdão a Deus, quero pedir perdão a vocês. Tem um momento da confissão de pecado, cara, que a gente só chora. Foi o que a gente tentou aprender no domingo. Tem um momento que não existe palavra para você dizer, é só choro mesmo aos pés de Jesus. Tem um cara chamado Leonard Ravenhill, que é um cara que pregou o evangelho de modo fiel no século passado. Ele dizia isso, né, que um dos estágios da oração de confissão é você chorar e gemer. Não se esqueça, as orações no mundo espiritual são gemidos, não são? O que o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo faz por você? Ele intercede por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Gemidos. A oração é você soluçar
beleza? De chorar, não dizer palavra. Era assim que acontecia nesses avivamentos. Na África do Sul, as pessoas se levantavam das suas cadeiras, ficavam horas chorando e só depois que elas começavam a conseguir falar alguma coisa e dar nome para o pecado delas, e davam nomes, nomeavam os pecados de forma pública. Por quê? Porque num avivamento você não está preocupado com a sua imagem. Essa aqui é a parada, galera. A gente é vaidoso. Pô, como eu me preocupo com a minha imagem diante de vocês. Como eu me preocupo o tempo todo. Por quê? Porque eu sou vaidoso, sou mau, meu coração é assim. Só que num avivamento, você só se preocupa em ser santo. Você não se preocupa em parecer santo. Você quer ser santo. E você sabe que para isso você tem que confessar os seus pecados. Quarta situação extraordinária: a busca por uma vida santa e radical retorna, ainda que isso apresente um alto custo, seja financeiro ou não. Vocês perceberam, verso 19, grande número dos que tinham praticado o ocultismo, uma religião do tempo, né, que você tinha que fazer vários processos lá, vários rituais, tudo oculto, tudo de iniciação, você era separado dos outros e tudo mais, tudo às escondidas. Aquela galera reuniu os livros que eles tinham e queimaram publicamente. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque o livro nesse tempo, pessoal, custava dinheiro pra caramba. Você sabe quanto custava um livro nesse tempo? Então, vou tentar te explicar. Cara, isso daqui é antes da imprensa de Gutenberg, Renascimento, beleza? Muito antes. Então, para você ter um livro, João, sabe o que você tinha que fazer? Contratar uma pessoa que treinou a vida inteira para copiar um livro, e a pessoa copiava à mão o livro para você. Quanto custa isso? Um cara sentado, copiando à mão, treinou a vida toda, um técnico sem errar. O material do livro era caro. Você precisava matar um animal para você tirar o couro dele, para você escrever nesse couro. Então, olha só como é que a parada está ficando cara. Você tem que matar o animal, você tem que retirar o couro, você tem que esperar o couro secar. Existe todo um processo para o couro chegar num ponto em que você possa escrever nele. E aí você tinha que ter esse material. E aí depois você tinha que contratar uma pessoa. Essa pessoa contratada passava meses copiando o livro e te dava. Nesse tempo, o livro era deixado de herança. Pô, olha só que maluquice. Imagina, num testamento alguém dizer assim, meu livro vai para Rafaela. E Rafaela ficava assim, caraca, ganhei um livro. Porque era igual uma riqueza. É como você dissesse assim para uma pessoa, aquela barra de ouro, eu vou deixar para Rafaela. Rafaela, pô, beleza, uma barra de ouro, meu amigo, ficou para mim. Olha que maravilha, Raina. Poxa, Raina, felizmente para você... Dei para a Rafaela, que era a irmã mais velha. Então beleza. Isso aí, divide a barra de ouro. Pô, o livro era isso. Aí sabe o que essa galera começou a fazer? Eles percebendo que a mensagem daquele livro era uma mensagem que desagradava a Deus. O que eles fizeram? Eles não pegaram o livro e venderam para ganhar dinheiro, uma barra de ouro. Pô, vamos vender o livro, a gente ganha dinheiro, a gente se livra desse negócio. Não, eles queimaram. Prejuízo. Era você queimar um carro. Era você queimar sua casa. Era a herança que você ia deixar para os seus filhos. Você queimou o futuro dos seus filhos. Foi isso que você fez. Só que você fez isso por quê? Porque aquilo ali era imundo. Porque a riqueza que blasfema contra Deus é imundície. Então, seria a mesma coisa assim, você buscar uma vida santa, e você sabe que sua família, é uma família que faz coisas erradas, e por essas coisas erradas ganha muito dinheiro. É a mesma coisa de você dizer assim para sua família, não quero nada de vocês, beleza? Eu quero viver uma vida santa, não quero nada de vocês. Mas a gente tem isso tudo aqui, um palácio, um carro, uma vida, e a herança e tudo mais. Poxa, cara, não quero isso não. Se eu pudesse queimar isso aí, eu queimava.
Por quê? Porque eu não quero desagradar o meu Deus, não quero ofender o meu Deus. Pô, cara, às vezes o prejuízo que a gente tem, galera, para ter uma vida santa não é financeiro, é da nossa imagem, não é isso? É do público que a gente tem, da galera que segue a gente, dos nossos seguidores, né? Da galera que te dá aquele joinha lá, aquele like. Às vezes vai ser esse o prejuízo que você vai ter. Mas num avivamento, cara, você percebe que o maior valor que existe é estar na presença santa e linda de Jesus Cristo. É isso, cara, que você quer. É só isso que você quer. Tudo perde o seu valor, não é assim que a gente canta? Poxa, diante da presença de Jesus, cara, tudo perde o valor, a gente quer ficar na presença de Jesus. Quinta coisa extraordinária, muitas pessoas são curadas por Deus, são curas físicas, espirituais, vícios, inclinações, doenças, etc. E aparecem dons também no meio dessa parada. Então, no avivamento que rolou na África do Sul, em 1966, sabe o que aconteceu? Pô, tinha gente curada assim, aos montes. No avivamento que rolou no país de Gales, início do século XX, não teve uma cura assim de um cego enxergar, por exemplo, mas rolaram umas paradas assim muito diferentes. Então, pô, você acredita que criminosos iam para a delegacia se entregar? Criminosos, por causa da pregação do Evangelho, eles iam para a delegacia e se entregavam. Eles diziam assim, ó, eu sou um ladrão, fui eu que roubei, fui eu que fiz, eu preciso ser preso. Cara, dá para acreditar numa situação dessa, um criminoso se entregar? Por causa daquilo que Deus fez nos seus corações. Pô, várias pessoas eram curadas de vícios, cara. Até que hoje a gente vê isso no nosso meio, algumas pessoas que declaram mesmo que foram curadas de vícios assim, que, pô, não tem cura, beleza? Você se torna um dependente químico, você é dependente a vida toda. É assim que é o significado da palavra adicto, né? É isso que significa, você vai ser dependente a vida toda você vai ter aquele problema, aquela inclinação. Só que existem pessoas que declaram assim, eu fui curado, acabou. Isso é maravilhoso, não é? É possível que isso aconteça na sua vida. Além de cegos enxergando, além de paralíticos andando, além de pessoas que ressuscitaram nesses avivamentos, né? Isso aconteceu inúmeras vezes, né? Você tem manifestação de dons assim que são maravilhosos. Na Rua Azusa, sabe o que é essa parada? O avivamento que deu início às Assembleias de Deus nos Estados Unidos e tudo mais. Rua Azusa, já ouviu falar nesse avivamento? Não? Então, depois você pesquisa, cara. Pô, tem uma história do avivamento da Rua Azusa que é assim, uma mulher que no avivamento, o instrumento que se tocava, para você entender, Marina, não era teclado, era piano, beleza? Na Rua Azusa, pô, uma mulher que nunca tinha estudado piano, no avivamento, ela manifestou esse dom de tocar piano, e ela tocava nas reuniões lá, e a galera louvava a Deus e tal. Aprendeu sozinha, do nada, assim. Tem história de um missionário na China, por exemplo, que ele não aprendia o mandarim de jeito nenhum, não conseguia aprender. E aí tem uma hora que ele ora e diz assim para Deus, Deus, ou eu aprendo agora ou eu vou embora, porque eu estou aqui na China e não consigo pregar teu evangelho para ninguém. Então eu preciso da sua ajuda de qualquer maneira. Sabe o que aconteceu com esse cara? De um minuto para o outro, depois da oração que ele fez, ele começou a falar mandarim fluente. E aí, ele era então a melhor pessoa que falava mandarim depois dessa oração. Todos os outros missionários que sabiam falar mandarim, ele não aprendia de jeito nenhum, e ele, meu Deus, tem alguma coisa na minha inteligência que não funciona. Ele orou e começou a falar. E aí, os caras disseram assim, pô, você fala melhor agora do que todo mundo. Então, quando tiver alguma missão, você que vai, era aquilo que ele queria. Por quê? Porque ele queria pregar o evangelho. Sexta coisa extraordinária, as pessoas experimentam um grande temor a Deus. Sabe o que é isso, cara? Você temer a Deus? É você ter medo
de ofender Deus. Entende? É você ter medo de magoar o seu Deus, entristecer o seu Deus. Porque a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo se entristece. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, como pregam as testemunhas de Jeová. Você já viu uma força se entristecer? Beleza? O Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a gente tem medo nos avivamentos de entristecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sabe o que se faz nessas horas? Você retira, cara, tudo que é duvidoso da sua vida. Tem duas formas de você olhar para a sua vida. Uma forma é assim, isso claramente ofende a Deus, eu tiro isso da minha vida. E tudo que não é aquilo que claramente ofende a Deus, eu vivo. Mas tem umas paradas que a gente fica na dúvida, não tem? Você pensa assim, isso aqui ofende ou não ofende a Deus? Não sei. Sabe o que os caras fizeram diante desse temor, assim, no avivamento que rolou no país de Gales? Eles chegaram a uma decisão, tudo que a gente tenha dúvida, a gente vai tirar da nossa vida, a gente vai jogar fora. Por quê? Para a gente não correr o risco de ofender a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho esse hábito aqui, não sei se isso entristece ou não o Espírito Santo. Na dúvida, isso é um avivamento, beleza? É santidade, galera, radical. É gente que busca uma vida totalmente santa de modo radical. E aí a galera resolveu abrir mão de tudo aquilo que poderia, mesmo na incerteza, poderia ofender a presença do Espírito Santo de Deus. Poxa, cara, como que a gente poderia viver isso, né? Sétima e última lição desse texto. Num avivamento, a igreja é fortalecida por um número extraordinário de conversões. Então você percebe aqui que a galera se converte, há muita gente convertida. Poxa, a gente tem visto já aqui na igreja muita gente. Galera, eu batizei nessa semana 6 pessoas nessa semana. Cara, eu sozinho, eu sou um dos pastores que tem aqui na igreja, beleza? Eu batizei 6 pessoas essa semana. Cara, é extraordinário. 6 pessoas numa semana, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu estou orando para a semana não fechar ainda, não é isso? E de repente eu consegui batizar mais gente. Só que no país de Gales, foi assim, cara, em 6 meses, 100 mil conversões. Em 6 meses, 100 mil pessoas se converteram. 100 mil pessoas se converteram em 6 meses. O país parou assim. Quando o avivamento aconteceu, estava rolando o campeonato de futebol. Esse dia deve ter tido jogo, o pessoal ficou soltando fogo. Eu vejo logo que é flamenguista, gente chata. Né? Se você me perguntar, eu digo que eu estou do Flamengo. Cara, mas o flamenguista é chato, cara. Aí ficou explodindo bomba lá, ainda mais na cidade que eu moro, o pessoal gosta de bomba, explode bomba, tudo mais. No Retiro até teve esse negócio, né? Queriam que comprasse bomba. Aí falaram, compra você, Clóvis, que mora naquela cidade ali. Realmente, vem de lá. Cara, ficaram explodindo um negócio de bomba. Você acredita que no avivamento no país de Gales, o campeonato de futebol parou? Campeonato nacional estava rolando. E aí parou, sabe por quê? Que a galera não ia para o estádio, ia para a igreja. E porque os jogadores não queriam mais jogar futebol para ir para a igreja. Os jogadores queriam ir para a igreja, para ver o que estava acontecendo, para participar do avivamento que aconteceu. Cara, imagina isso. Você vê a torcida do Flamengo deixar de ir para o estádio porque, está tendo culto. Você já viu isso acontecer? Acontece num avivamento. Galera, isso é coisa maravilhosa, extraordinária, muito mais bonito do que tudo que eu descrevi para vocês, incluindo o nascimento dos meus filhos aí no início da pregação. Como que a gente pode esperar que isso aconteça na nossa vida? Primeiro, a gente tem que orar sem cessar, pedir por um avivamento, clamar para que isso aconteça. Segundo, a gente tem que ter uma vida santa.
Esse é o plus, beleza? Eu coloquei 7, agora vamos para 10. Segundo, busque uma vida santa. Você tem que buscar a santidade. Elimine o que seja duvidoso da sua vida. Até coisa simples mesmo. Pô, avivamento é assim, galera. Vida radical. Pô, essa roupa aqui, cara, não sei se agrada a Deus, não. Pô, paro de usar. Usa aquela que você tem certeza. Ah, pô, Clóvis, você está querendo criar a regra da roupa aí? Eu não. Eu estou falando para você, beleza? Eu vou usar também a minha, que eu acho que é. Agora, eu não vou ficar medindo sua roupa, nem você medindo a minha. Nada disso. Terceira e última aplicação. Aproxime-se de Deus, cara. Aproxime-se de Deus. Pela palavra, sozinho, buscando sozinho. Venha às reuniões de oração. Pô, ontem aqui na igreja, reunião de oração aí. Tava a galera aqui, né? Vai perder agora o prêmio, hein? Dudinha estava aqui, Carlos estava aqui, Eliel estava aqui, Samuel estava aqui. Pô, a galera estava aqui. Eu vi alguns só, galera. Pô, se eu não falei seu nome, melhor. Que agora, né, no céu o seu prêmio é maior. Cara, tava top a reunião de oração aqui ontem, cara. Vocês têm que vir, galera. Que isso? O que você está fazendo quinta-noite? Não tá assistindo o jogo, não é possível. Pô, vem, cara, para a reunião de oração. E a nossa reunião de oração? Eu sei que hoje foi mais cedo um pouquinho. Mas, cara, a gente tem que estar junto aqui. É bênção demais. E amanhã, no Gol, mesma coisa. 19 horas no Gol. Pô, vai ser bênção demais, cara. Senão a gente vai perder aquilo que vai acontecer e algumas pessoas vão ficar de fora, infelizmente. Amém, galera? Pô, que nos momentos aqui posteriores a gente possa viver algo parecido com o avivamento. A gente vai brincar, vai zoar, vai ver foto, tudo mais, mas a gente vai, na verdade, assim, tentar lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida nesses últimos dias. Amém? Vamos orar, pessoal. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra tão bonita e maravilhosa. Ah, Senhor, como a gente gostaria de viver um avivamento como Paulo viveu, como alguns dos seus santos viveram durante toda a história. Pai, para isso o Senhor tem que tratar muita coisa no nosso coração, no meu, Senhor. O Senhor tem que tratar muita coisa, Pai. Há muita sujeira ainda para ser limpa. Me ajude, Senhor, ajude os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente se arrependa verdadeiramente, mude de vida, para que a gente se aproxime do Senhor, para que a gente busque esse avivamento, para que a gente retire o que seja duvidoso da nossa vida. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus, amém.